Já parou para pensar por que a gente muitas vezes sabota ativamente o nosso próprio bem-estar? É literalmente um dos maiores paradoxos da experiência humana. Na nossa análise de hoje, vamos mergulhar fundo nisso e desvendar os mistérios ocultos da mente que bloqueiam a nossa felicidade. E vamos fazer isso através das lentes fascinantes da PNL transformacional. A grande pergunta é: por que sabotamos nossa própria felicidade? A resposta mais comum que a gente ouve por aí costuma ser falta de força de vontade, né? Mas, como a gente vai ver agora, o buraco é muito mais embaixo. As pessoas muitas vezes resistem ativamente à felicidade e escolhem o sofrimento por causa de lealdades profundas e totalmente ocultas, que operam lá no fundo, bem longe da nossa consciência. Tem uma citação do Cascafayet que resume isso perfeitamente. Ele diz: a fonte do sofrimento está nas maneiras como sofremos pelas outras pessoas em uma tentativa disfuncional de dizer eu te amo. Caramba, isso é uma quebra de paradigma gigante. O sofrimento não é só uma fraqueza. Na verdade, muitas vezes, é uma tentativa trágica, inconsciente e equivocada de demonstrar devoção à nossa família ou aos nossos antepassados. Para a gente desvendar esse mistério hoje, nosso roteiro é o seguinte: 1. O paradoxo do sofrimento. 2. Sobrevivência versus devoção. 3. As obrigações de sofrimento por amor. 4. A lealdade familiar invisível. E 5. Curando o sistema familiar. Vamos direto para o ponto 1. O paradoxo do sofrimento. A clássica batalha entre a sobrevivência e a alma. A mecânica biológica por trás dos nossos padrões destrutivos revela que a nossa mente é meio que dividida em duas. De um lado, a gente tem o cérebro criatura. Ele é puramente instinto, movido pelo medo, focado 100% no presente e na sobrevivência básica. Para ele, a regra é simples. Se uma coisa não foi letal no passado, então deve ser repetida. Em conflito direto com isso, a gente tem o cérebro humano. Esse sim busca ativamente receber e dar amor. Foca na evolução, no nosso crescimento e na nossa conexão com o passado e com o futuro. O material usa uma metáfora sensacional para ilustrar isso: o óleo da perdição eterna. Imagina só a sensação de estar exatamente no meio de um biscoito recheado. De um lado, te esmagando, vem a pressão brutal pela sobrevivência do cérebro criatura. E do outro, puxando com tudo, vem as exigências da nossa alma por devoção e amor. É um cabo de guerra gigantesco que todo mundo carrega. O que nos leva ao ponto 2 na tela: sobrevivência versus devoção. Na prática, essa batalha mental acontece de um jeito muito específico. O cérebro criatura pega uma dor enorme, tipo um trauma de abandono na infância, e associa isso à nossa própria sobrevivência. O raciocínio lógico dele é: bom, a gente não morreu depois disso, então essa dor foi essencial para a gente continuar vivo. E aí ele trava esse padrão. É por isso que a gente vê tanta gente brilhante caindo em relacionamentos ou aceitando empregos que recriam exatamente aquela mesma sensação dolorosa de novo e de novo. E agora chegamos no coração da nossa análise de hoje. O ponto 3. Sofrimento por amor. As famosas obrigações ocultas. Aqui a gente entra numa realidade super bizarra da PNL transformacional. As obrigações de sofrimento por amor, o famoso SOL, representam essa nossa compulsão de sacrificar o próprio bem-estar numa tentativa inconsciente de honrar ou melhorar a experiência dos nossos antepassados. O ser humano parece ser a única criatura no planeta que destrói o seu próprio futuro tentando consertar o passado da família por pura culpa. Fazer sucesso muitas vezes soa como um abandono, uma traição àqueles que sofreram antes da gente. E como esse SO aparece na nossa rotina? É de cair o queixo. Pode ser aquela incapacidade crônica de mudar, mesmo quando a solução está bem ali na nossa cara. Pode ser a ironia cruel de imitar exatamente os traços tóxicos dos nossos pais que a gente tanto criticava. Tem gente que recria abusos na vida adulta só para provar que a família não foi a única a errar. E sabe quando a vida finalmente engrena e do nada a pessoa bota tudo a perder? Pois é um colapso repentino só para alinhar a realidade com aquela velha crença interna de não merecer ser feliz. Essa frase do material bate muito forte. Traduzindo essa dinâmica para o mundo real, é como se um adulto dissesse inconscientemente para os pais, que muitas vezes já até faleceram: vou garantir que ninguém me trate melhor do que vocês me trataram. É muito pesado. É uma tentativa cega de proteger a honra da família, atraindo maus tratos contínuos para evitar que os pais sejam culpados pelo que fizeram. Ponto 4. A lealdade familiar invisível. Para entender a magnitude dessa proteção cega, o material traz o conceito clássico do Bert Hellinger sobre a alma familiar. Existe meio que uma consciência comum invisível trabalhando nos bastidores para preservar a integridade do grupo a qualquer custo.
Então, se alguém no passado cometeu um crime, foi excluído ou passou por um trauma absurdo, os descendentes hoje, movidos por essa lealdade invisível, repetem o padrão tentando reequilibrar o sistema. A regra é não deixar ninguém para trás. Mas calma. Existe uma luz no fim do túnel e uma forma de olhar para isso sem perder a esperança. É focar nos resultados positivos pretendidos, ou IPOs. Isso é empatia pura, é entender que esses comportamentos tóxicos e essas autossabotagens são, no fundo, desejos distorcidos de pertencimento. É a nossa necessidade visceral de fazer parte do grupo familiar e de amar. O que abre espaço para o nosso quinto e último ponto: curando o sistema familiar. Quando a gente estabelece essa empatia, o foco vira a cura ativa. Na terapia, quando o facilitador ajuda o indivíduo a olhar para o passado e dizer a um antepassado esquecido: agora nós vemos você. Não suportávamos ver você antes, mas agora nós vemos você. Algo mágico muda no presente. O material afirma que reconhecer essas partes ocultas e dar voz a esse trauma frequentemente resolve doenças físicas, cura depressões e até impede acidentes. Ser visto é literalmente uma ponte para a cura. E o processo prático para deixar essa dor no passado tem 3 passos cruciais. Passo 1, reconhecer a lealdade oculta e essa intenção positiva de pertencer. Passo 2, que geralmente é o mais difícil, consentir com o passado. E detalhe, isso não significa aprovar as coisas horríveis que aconteceram, tá? Significa simplesmente aceitar que aconteceram e que não dá para apagar. E o passo 3, reescolher. É tomar a decisão consciente de demonstrar o amor sem precisar sofrer, substituindo aquela velha dor por respeito e liberdade. Para a gente encerrar a análise de hoje, fica essa provocação. E se aqueles grandes obstáculos, aquelas barreiras que parecem nunca sair da frente da nossa vida, forem, na verdade, uma tentativa leal, mas profundamente distorcida de amar e de pertencer? Quando a gente enxerga o amor que está escondido por trás da dor, ganha finalmente um imenso poder de soltar esse peso e reescrever o futuro. Pense nisso.